Olá, esse vídeo que você vai assistir é um de 5 dos vídeos que eu disponibilizei para você compreender um pouco melhor os complexos parentais. Se você deseja se aprofundar nesta estrutura da qual você constrói o teu pensamento, os teus preconceitos, as tuas possibilidades e impossibilidades, eu te recomendo de você assistir os 5, de fazer os exercícios, de pensar com calma e de ir entendendo melhor o diálogo com o teu mundo interior. Os feedbacks que eu tive desse material foram muito significativos em termos de como eles ajudam a ter mais discernimento para que as pessoas consigam se conhecer, e é por isso que eu estou te disponibilizando agora. Espero que faça sentido para você e que te ajude também da mesma forma. Eu quero te trazer aqui o que nós já sabemos sobre os complexos. Se você fez o curso Como Lidar com os Seus Complexos e os Complexos na Relação, você já trabalhou estes elementos com um pouco mais de atenção, já trouxe para a sua vida, mas mesmo assim vai ser importante a gente fazer essa retomada porque você precisa ter estes 4 elementos em mente quando a gente vai estar interpretando os complexos parentais, as nossas feridas e tudo mais. Se você não fez, você vai pelo menos ter uma lógica desse conteúdo. Eu sugiro fortemente que você faça o curso, porque aqui eu estou trazendo um parecer geral, mas não é o percurso terapêutico. Nos outros 2 cursos, a gente trabalhou exatamente como você enxergar esses complexos, como você trazer para a tua vida. Nós tivemos mais de 6 horas de lives discutindo a partir dos casos das pessoas, com perguntas e respostas, para de verdade consolidar esse entendimento. Caso você não tenha feito e não tenha condição de fazer esse curso agora, antes desse trabalho que a gente está fazendo, não tem problema, ele não é necessariamente um pré-requisito, porque são 2 trabalhos que se complementam. Mas é importante você olhar para os teus complexos independente desta parte dos parentais que a gente vai trazer. Porque nós temos complexos de superioridade, de inferioridade, complexo de rejeição, de abandono, complexos financeiros, complexos sexuais, muitos temas que eles nos tomam. E a gente, quanto melhor consegue olhar para esses temas, a gente vai como que limpando a nossa vida, a gente vai limpando a nossa psique para conseguir se aprofundar e olhando para os elementos mais importantes que são formadores da nossa personalidade. Então, vamos olhar para esses 4 pontos. O primeiro deles é entender que os complexos eles atuam na nossa vida como uma lente de interpretação. Quando eu digo lente, é lente mesmo de um óculos. Se eu tenho uma lente verde, eu vou olhar para tudo com tons de verde. Então, se há uma parede branca, eu vou enxergá-la verde. A nossa questão vai ser sempre, será que ela de fato é uma parede verde ou ela é uma parede branca? O exemplo mais simples, que eu sempre repito e que é muito fácil da gente entender os complexos como lentes, é de alguém que está se sentindo lindo e maravilhoso quando colocou uma roupa caríssima ou algo que muito desejava. Você vai andar na rua, as pessoas vão te olhar e a tua certeza é de que elas estão te olhando e te admirando. E se elas estiverem cochichando é porque elas estão falando de você e te achando o máximo, porque ali você está vivendo um complexo de superioridade. Talvez as pessoas estejam olhando e dizendo, meu Deus, olha que extravagante, olha que ridícula aquela pessoa, mas a gente nunca vai cogitar isso quando a gente está tomado por um complexo de superioridade. No máximo a gente vai dizer que é inveja das pessoas, que elas queriam estar no nosso lugar, por isso que elas estão nos desdenhando, por isso que elas estão nos diminuindo. O outro oposto, quando a gente vive um complexo de inferioridade. Você pode estar linda, maravilhosa andando na rua e alguém olha para você e você vai achar que essa pessoa está te olhando porque você está se sentindo inferior, você interpreta como se ela estivesse te recriminando. Todo mundo na rua estava me olhando e me olhando com uns olhares estranhos. O olhar estranho pode ser daquela pessoa dizendo, meu Deus do céu,
Que beleza singular daquela pessoa, ou que ousadia que ela tem de usar aquela roupa, ou uma pessoa tão simples e ao mesmo tempo tão bonita. Mas quem vive um complexo de inferioridade nunca vai interpretar por esse ângulo. Vai achar que sempre o que os outros estão olhando é uma rejeição. E aí vão ter duas mulheres que vão estar olhando, dando uma risada e dizendo: é como ela que eu queria ser. Lembra que a gente falou ontem? Essa mulher existe, olha o perfil dela. Mas se elas estiverem sorrindo e você vive um sentimento de inferioridade, você vai ter certeza que elas estão tirando sarro da tua cara e te inferiorizando. Porque o complexo funciona como uma lente que interfere na forma de nós interpretarmos as experiências da vida e quase que definem a nossa forma de leitura se nós não temos essa percepção. Você precisa lembrar que os complexos eles são uma lente, eles não são uma verdade a nosso respeito. Por isso que eu falo que você tem que fazer o curso, você tem que entender isso para você não deixar que isso interfira na tua forma de interpretar a vida. Mas também existe um outro modo de nós olharmos para os complexos, que são os complexos como uma ferida. Se você toca aqui no meu braço e não tem ferida nenhuma, é só um toque. Mas se existe uma ferida aqui no meu braço e você toca, a minha reação vai ser intensa, vai ser uma reação de dor. O que isso ajuda-nos a entender? Que mais do que o dedo que nos toca, mais do que as relações que nós temos, mais do que o que a vida nos oferece, o que define esta dor, o que define a experiência de desprazer é a ferida e não necessariamente o dedo. O dedo faz parte da experiência de desprazer, mas o que define se vai ser algo doloroso ou não é o quão intensa, profunda é esta ferida ou não, se ela está cicatrizada ou não. Então, ser mandado embora de um emprego, ou, por exemplo, o término de um relacionamento, um feedback negativo que nós temos no trabalho, ou mesmo dos nossos filhos, ele pode ser uma experiência destrutiva quando isso toca nas nossas feridas. Então, voltando para o exemplo da rejeição, se eu tenho um complexo de rejeição e alguém diz: eu não gosto quando você faz assim, a minha experiência pode ser uma experiência destrutiva dependendo do tamanho dessa ferida. E uma sensação de que eu não tenho lugar na vida daquela outra pessoa, que eu não presto, que ela vai me abandonar, que não existe nada que eu possa fazer. Do mesmo modo, quando nós estamos vivendo uma experiência de maternidade ou de paternidade e estes complexos eles são tocados, a dor que nós vivemos ela é muito maior. Então, a dor da atitude da minha mãe quando eu não consigo lidar com este complexo materno-paterno é muito maior do que de qualquer outra pessoa que pudesse me falar a mesma coisa. Porque o lugar que aquele materno ocupa na minha vida, ele é um lugar muito maior do que qualquer outro tema. Porque ali existe um embaraço em relação ao materno. Ali existe um complexo. Ali existe uma dificuldade de lidar com aquele tema. Então, entender os complexos como uma ferida nos responsabiliza mais pela experiência de dor que antes nós tendíamos a responsabilizar o outro, como se o outro tivesse me gerado aquela dor, como se o outro tivesse me machucado daquela forma. Existe o outro, existe o dedo, existe a experiência, nós não estamos questionando isso. Mas acima de tudo existe a minha ferida, existe o meu complexo. E quando eu me responsabilizo por este processo de cura ou de cicatrização, eu fico muito menos exposto ao que as pessoas à minha volta me oferecem. Aquela mãe ou aquele pai crítico, narcisista ou aquela pessoa difícil, ela vai continuar existindo lá. Mas ela me afeta muito menos porque eu já consegui olhar melhor para as minhas feridas e entender como lidar com elas. Isso tudo faz parte do que eu estava te ensinando no curso anterior sobre como lidar com os complexos e os complexos
nas relações. Mas além disso, nós ainda temos outras duas importantes ideias que você precisa compreender quando nós estamos falando dos complexos. A primeira delas é que, às vezes, um complexo, um tema que aparece nos teus complexos, ele está escondendo um outro tema não vivido. Então o que a gente vê é que a grande maioria das pessoas vai trazer como complexos rejeição, abandono, inferioridade ou superioridade. São temas que eles estão gritando ali e que quase todas as pessoas se debatem nesses temas. Eles são presentes na psique humana? Sem dúvida nenhuma. Em especial, superioridade e inferioridade, eles interferem na nossa personalidade. Claro, nessa sociedade tão competitiva, de tanta exterioridade, eles acabam tendo um papel muito grande. Mas o que eu quero te ressaltar, e que nós já trabalhamos isso anteriormente, é que estes complexos eles acabam tomando um lugar tão grande porque muitas vezes eles estão sobrepujando, eles estão tomando o espaço de outros temas na nossa vida que nós não estamos olhando para eles. Por exemplo, a questão do dinheiro, a questão do poder, a questão da sexualidade, da submissão, do interesseiro, tantos outros temas que eles estão presentes na minha vida e eu nego, eu não lido com eles. Então, quando eu rejeito, por exemplo, a minha sexualidade, quando eu rejeito o meu desejo de me aparecer, quando eu nego o meu potencial e as minhas habilidades, o que vai sobrar aqui na psique para eu aparentemente lidar? Com um sentimento de rejeição. Mas da onde vem este sentimento de rejeição? De uma equação muito mais profunda, de temas e de experiências que eu estou negando dentro de mim. De onde vem esse desejo de superioridade ou de inferioridade? De elementos que eu não estou vivendo nas minhas relações. De situações, de temas que talvez revelem um conflito moral muito mais profundo. Porque você há de concordar comigo que nesse nosso mindset meio católico, meio de pecado, meio de idade medieval, é muito mais fácil você ficar tomado pelo sentimento de abandono ou de rejeição do que você olhar para o teu desejo de ter muito dinheiro. De você olhar para a tua sexualidade e para os desejos que talvez fujam dos padrões normais ou que a gente acharia que eram normais na nossa sociedade. É muito mais fácil você ficar falando aqui do sentimento de inferioridade do que você olhar para uma prepotência, para um desejo de exaltação ou para um exibicionismo que exista dentro de você. Então o terceiro ponto, ele nos ajuda a pensar que não fique preso a um complexo porque talvez ele está escondendo conflitos morais muito mais profundos que você precisa aprender a olhar. E se você fica só nos livros de complexos e nesse pessoal todo que fica falando de superioridade, inferioridade, abandono e rejeição, você deixa de olhar para os temas mais profundos e mais desafiadores que a tua psique pode estar chamando atenção. E daí com isso, nós já caímos no quarto aspecto que eu quero trabalhar com você deste olhar inicial dos complexos que nós já viemos desenvolvendo até aqui. Que todos os temas que aparecem na tua vida, em termos de complexos, eles merecem um espaço na sua vida. Quando você faz isso, você abre para essa energia se fazer presente, você para de ficar brigando com ela, você para de querer ser uma pessoa que você não é ou de viver coisas que você não está apto ou apta para viver agora, e aí isso tende a fluir e os outros temas, eles também vão aparecendo, as questões profundas vão ficando mais claras. Então, de uma forma bem resumida, se você acha que você vive um complexo de superioridade, a minha questão para você é: aonde está
a superioridade na sua vida que você não está vivendo. Se você vive um complexo de inferioridade, a minha pergunta para você é: aonde está o elemento inferior na tua vida que você não está vivendo? Se você vive um sentimento de um complexo de rejeição, que elementos na sua vida estão sendo rejeitados? Se você vive um complexo de abandono, a minha pergunta para você é: que elementos você está abandonando na sua vida? Existe uma experiência de interioridade que a gente não foi educado a viver, que a gente não presta muito atenção e a gente coloca tudo lá fora. O outro está me abandonando, o outro está me rejeitando, o outro está me inferiorizando ou o outro está me elevando e me exaltando. Traga esta experiência para dentro. Nós estamos tentando olhar como os temas estão equacionados dentro de você. Essa é a questão dos complexos. Eles são um complexo ou eles se tornam um complexo porque são temas que nós não aprendemos a lidar. São temas que nós não conseguimos enxergar o seu lugar na nossa vida. Então, cada complexo que você acha que você vive, e mesmo que você diga: Marlon, em alguns momentos eu vivo um complexo de inferioridade, em alguns momentos eu vivo um complexo de superioridade, a minha questão para você é a mesma. Então, aonde existem elementos inferiores que você precisa viver e assumir como parte da tua constituição psicológica, e que elementos são elementos superiores que você precisa assumir como parte também da tua personalidade. Todos nós temos isso, todos nós temos elementos inferiores e elementos superiores. Todos nós abandonamos algumas condutas, rejeitamos alguns elementos da nossa personalidade, está tudo bem. O problema é quando você atrela isso ao mundo lá fora, o problema é quando você responsabiliza os outros e não olha que esses temas são teus, que você precisa acolher todos eles. Então, perceba aqui, com essa introdução que eu estou te fazendo, retomando a questão dos complexos que já foram trabalhadas anteriormente, que o estudo dos complexos e que esse processo psicoterapêutico dos complexos, ele pressupõe parar de olhar tanto lá para fora e trazer estas coisas para você. Olhar para a tua vida, olhar por dentro, olhar para os teus sentimentos. Por isso eu te recomendo fortemente que, se você não tenha feito o curso, você faça. E se você não está num processo psicoterapêutico, que você procure. Porque isso é o nosso campo inicial. Isso é da onde a gente está partindo para poder fazer uma viagem muito mais profunda daqui para frente e remexer aí nas tuas entranhas. Mas é importante que você tenha criado uma base inicial até aqui para que você, sem medo, consiga se aprofundar nesses elementos tão mais significativos que nós vamos mexer nas tuas feridas, nas tuas relações com o materno e nas tuas relações com o paterno. Vai ser fantástico, eu tenho certeza que você não vai se arrepender desse percurso, mas a gente precisa fazer um step by step. A gente precisa fazer um caminho de passo a passo, para que essa tua viagem junto comigo, ela seja uma viagem segura, que te leve a um processo de despertamento da tua consciência e de cura das tuas feridas.